Pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos dar início à correção da atividade. Aqui a primeira questão traz: um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Determina o deslocamento do carro. O deslocamento, pessoal, é dado pela forma ΔS é igual a ΔT sobre ΔZ. O que quer dizer esse delta? É o deslocamento, é o percurso que foi feito por esse veículo. Então, o percurso final é o ΔT e o ΔS é o percurso inicial. Por que ΔZ? Porque ele estava parado, né, naquele determinado local, então ele estava no destino zero. Então, o destino zero deste carro era o quilômetro 12. Então, nós vamos fazer o ΔS é igual a 90, menos 12, que era o quilômetro inicial, que ele estava, o zero, calculando dá igual a 78 quilômetros. Foi o deslocamento do carro. Vamos para a questão número 2. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determina o deslocamento do automóvel. É a questão semelhante à questão número 1, só vai mudar a questão da quilometragem. Então, a fórmula é dada por ΔS é igual a ΔT sobre ΔZ. ΔS é igual a ΔF, que é o destino final, menos o destino inicial. Então, vamos lá. ΔS é igual a 65, que era o quilômetro final, menos 20, que era o quilômetro zero inicial, calculando dá igual a 45 quilômetros. Terceira questão. Um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 30 de uma rodovia até o quilômetro 120 da mesma. Determine, depois, retornou ao quilômetro 10. Qual foi o deslocamento do caminhão? Então, a fórmula, pessoal, vai ser sempre a mesma, né? Como nós estamos vendo aqui, é a mesma fórmula. E aqui, o ΔS vai ser igual a 120 menos 30, porque ele partiu do quilômetro 30 e foi até o 120. Então, nós vamos pegar o quilômetro final menos o inicial e depois menos 10. Por quê? Porque ele voltou, né? Mais 10 quilômetros. Então, 120 menos 30, 120 menos 30 e menos 10, né? Que dá igual a 80 quilômetros. Então, vamos para a questão número 4. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 quilômetros. Qual a velocidade média desse carro em quilômetros por hora? Então, a fórmula da velocidade média é dada por velocidade média, Vm, é igual ao ΔS sobre ΔT. ΔS é o percurso feito pelo carro e o ΔT é o tempo do percurso. Então, para descobrir a velocidade média, nós vamos fazer 45 quilômetros sobre 3, né? Que foi o tempo percorrido, que dá igual a 15 quilômetros por hora. Então, a velocidade média é 15 quilômetros por hora. Vamos para a questão número 5. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 2 minutos? Vamos pensar aqui, pessoal. A fórmula é a mesma da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vamos pensar aqui. Se a questão está em segundos, se ela anda na ordem de 1 metro por segundo, e aqui está em minutos, nós temos que transformar esses minutos em segundos, tá certo? Então, aqui nós vamos fazer a fórmula da velocidade média, que eu já sei que Vm, a velocidade média é de 1 metro por segundo. Então, a fórmulazinha aqui nós vamos substituir velocidade média por 1 metro por 1.
igual a x, que é o percurso, que nós não sabemos, né? O distanciamento, que é o que a questão vem pedindo. Então, o ΔS vai ser o meu x, a minha variável desconhecida. E aqui o 120 é o 2 minutos, porque 1 minuto é igual a 60 segundos. 60 mais 60 igual a 120, certo? Então, 2 minutos é igual a 120 segundos. Vamos fazer aqui pela formulazinha do Kredt-Cruz, como a gente chama, né? A regra de 3. 1 vezes x é igual a x, que é igual a 1 vezes 120 é igual a 120. Certo? Então, por isso aqui a resposta 120 metros por segundo. Por quê? Porque nós estamos a variável aqui em metros por segundo. Então, eu não posso transformar segundos em minutos, mas posso transformar minutos em segundos. Então, essa foi a nossa correção. Espero que tenha ficado claro.